Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o transporte público na capital gaúcha. Junto aqui com os nossos convidados no estúdio, nós vamos analisar os projetos do Executivo que estão tramitando aqui na casa e que tratam sobre este tema. Perspectivas de votação, o conteúdo das matérias, tudo isso a partir de agora, aqui junto com os nossos convidados. Estão aqui comigo o vereador Luciano Marcantônio, o vereador Paulinho Motorista e também o vereador Airto Ferronato. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com o vereador Luciano Marcantônio. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no programa, pela presença. Vereador, se o senhor fizesse um apanhado geral, né, dessas matérias que estão aqui na casa, né, em especial para a gente focar em alguns neste começo de debate aqui, questão que trata dos cobradores, questão do meio passe aí para os estudantes, né, para a gente situar um pouquinho os nossos telespectadores sobre o que efetivamente nós estamos falando em termos de propostas, né, do Executivo que tramitam aqui na casa. Obrigado pela presença mais uma vez. E eu que agradeço o convite da TV Câmara, que oferece um grande serviço a nós, vereadores, e à população de Porto Alegre. É a melhor forma de nós podermos prestar contas, que é dever nosso, para as pessoas que nos elegeram, aqueles também que estão preocupados com o futuro da cidade e exercem a sua cidadania, né? Quero também agradecer aqui a presença dos meus colegas, o Ferronato, que é nosso mestre aqui, vereador de inúmeros mandatos, e do Paulinho Motorista, que tem toda a experiência de quem já trabalhou nessa área e que conseguiu sair-se vitorioso desse processo todo como uma pessoa extremamente dedicada, né, à profissão que teve de motorista, né, de transporte coletivo. Obrigado. Esse tema do transporte público é um dos mais importantes e complexos, né, da nossa cidade. Olha, eu participei 7 anos como secretário da gestão Fortunati. Claro que não era exatamente essa secretaria que trata disso, né, que hoje tem a Secretaria de Mobilidade Urbana e também a IPTC e a Carris, né, que são os que mais permeiam esse assunto, né. E antes tinha a Secretaria de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, né, a qual eu fui secretário. Eu tenho certeza que tem muitos aspectos aí que nós vamos colocar, né, nessa discussão. A questão das isenções que tu falasses, né, que envolve deficientes, idosos, estudantes, né, isso é algo que realmente tem o seu fator importante, histórico, cultural, mas que aumenta muito, né, a tarifa. E a tarifa do nosso ônibus, do transporte coletivo, ela acaba sendo um dos grandes fatores, né, do problema da renovação da frota, né, e do problema também para quem paga, né, 100% a passagem. Isso, inclusive, no nosso plano de mobilidade urbana, que foi desenvolvido na minha gestão ali na Secretaria agora de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, desenvolvido por técnicos da IPTC e os melhores técnicos de todas as secretarias, um dos pontos mais referenciados, né, em relação ao problema do nosso transporte coletivo é as isenções. Então é um tema importante. Nós temos que entender também isso. Eu volto a falar do plano de mobilidade urbana, que está concluído agora, teve sua conclusão agora em março de 2019. Desse plano de mobilidade urbana, que foi debatido em todos os setores da sociedade, em todos mesmo, né, com o empresariado, com a Câmara de Vereadores, com todas as secretarias, isso em parceria com a WRI, que é uma ONG especialista nessa matéria, né? Uma ONG internacional, né, de conhecimento mundial, que trata sempre de mobilidade urbana, né? Foi contratado e conveniado pelo governo aqui do atual prefeito Marquesan. E isso apontou vários pontos, né? E esses pontos vão participar agora da revisão do plano diretor. Então nós vamos revisar o plano diretor de urbanismo, né, e ambiental, e essas diretrizes que saíram do plano de mobilidade urbana vão ser inseridas, né, no plano diretor da nossa cidade, que vai ser revisado também em 2019. Ok. Então é um tema que evidentemente está
palpitando e vai seguir, né, na pauta aí de discussão, especialmente aqui do Legislativo, né? Só para quem ainda não está familiarizado com esse tema, né, trazer aqui essa questão que eu falei dos cobradores, né, que é a previsão de uma redução gradativa, né, dos cobradores em determinados horários, né, e também alguns critérios que o projeto prevê a ser aplicado para o meio pasto dos estudantes, seria isso, né, em termos gerais, né. A gente vai, evidentemente, ampliar um pouquinho mais dessas questões aqui no programa. Passo para o vereador Paulinho Motorista, quem eu agradeço também mais uma vez pela presença aqui no programa. Muito obrigado, vereador. Como é que o senhor também acompanha estes projetos, né, o senhor que trabalhou na linha de frente lá, né, sabe muito bem, né, como é que essa lida com o público, né, a lida com os demais colegas de trabalho, né, do segmento, do setor. Como é que o senhor tem acompanhado essas pautas e especialmente essas propostas que também estão aqui na casa, vereador? Em primeiro lugar, Fortunato, é um prazer estar aqui no teu programa, junto aí com o Luciano Marco Antônio, grande vereador do PTB. Te agradeço sempre, Luciano, nas secretarias que tu trabalhou, sempre nos atendendo assim de maneira que a gente precisa para atender a população. Te agradeço aqui pessoalmente para que o teu trabalho cada vez cresça mais. Ferronato, meu parceiro de partido aí, do PSB, também grande parceiro, sempre me dando um apoio aí junto ao partido. Te agradeço, Ferronato, sempre que a gente tem oportunidade. Te agradeço porque tu é um camarada demais. Falando do transporte, eu por 24 anos, Fortunato, trabalhei como motorista de ônibus, todos sabem, em que me orgulho muito da profissão. Trabalhei e conquistei amizades. Eu acho que fiz o que pude para conviver com os passageiros e também tratá-los de maneira com que eles merecem. E falando desses projetos, falando agora do projeto dos cobradores, no caso, essa situação da retirada dos cobradores, Fortunato, isso aí não pode acontecer de maneira nenhuma, porque temos aí em torno de quase 4.000 cobradores dentro de Porto Alegre. Imagina mais essas famílias, que são quase 4.000 famílias, com essas pessoas desempregadas. Eu sou contrário a isso, até porque eu luto pela classe rodoviária, porque me sinto rodoviário até hoje. E na situação de ir tirando gradualmente, como tem se falado, isso aí não pode acontecer. Essa situação das 10 às 4, como querem tirar primeiro, sendo que amanhã ou depois vão tirando e não vão colocando mais cobradores, o motorista precisa do cobrador junto dele para fazer a sua jornada de trabalho durante o dia. O cobrador é essencial. O cobrador não está ali só para cobrar passagem. Eu ficaria um dia falando sobre o que o cobrador faz para ajudar o motorista e ajudar os passageiros. Em várias situações, o motorista não consegue olhar atrás lá, a porta traseira, quando vai descendo. O motorista não tem quando tem um assalto, Ferronato, dentro do carro, ele está ali dirigindo, ele tem que estar atento ao trânsito. Qualquer olhada para o lado, o trânsito é assim, acidente é fatal, é num segundo, tu já aconteceu, não tem volta. Então o motorista tem que cuidar do trânsito para cuidar aquelas vidas ali que tem em torno de 150 ou mais passageiros durante uma viagem. O motorista tem que estar atento ao trânsito. E o cobrador cuidando dentro do veículo, e muitas vezes o cobrador cuida até fora do veículo, quando o motorista não vê alguma coisa. Então é essencial o cobrador. Eu sempre precisei muito do cobrador junto comigo. Trabalhei nos dias que é passe livre. Às vezes eu saía sem cobrador porque não tinha, e eu trabalhava, era difícil de cuidar porta, cuidar trânsito, cuidar o que está acontecendo dentro do transporte coletivo, Ferronato. E assim, Luciano, eu sempre serei contrário a essa retirada de cobradores, vou lutar sempre para que não exista isso, até pelo desemprego. As famílias já estão passando trabalho hoje. Imagina quase 4.000 desempregados, mais a família, Fortunato. Então, para mim, e se falando de cobradores, por enquanto estou falando disso, para mim é essencial que o cobrador continue com o seu trabalho, auxiliando o motorista e assim auxiliando os passageiros também. Ok. Obrigado, vereador. Vereador Ayrton Ferronato, presidente da CEFOR, aqui da Comissão de Finanças, Economia e Finanças, né? E orçamento. Vereador, também uma análise inicial do senhor sobre essas propostas, né?
que trata de um lado um argumento da questão das isenções, né, que não fecha a conta, e do outro também essa questão também do desemprego pode gerar aí também como o vereador colocou aqui, uma parceria que sempre há, né, entre o motorista e o cobrador, né, nessa dupla que faz o transporte em cada coletivo aqui da capital. Bom, primeiro quero te trazer um abraço, Cleide, e dizer da importância de estar aqui mais uma vez na nossa TV Câmara e dizer que concordo com o que falou inicialmente o Marco Antônio, de que aqui nós temos uma bela oportunidade de levar ao cidadão de Porto Alegre, homens e mulheres, as nossas ações aqui da Câmara, o que acontece na Câmara e as discussões que aqui se levantam, os resultados que se atingem, né? De satisfação de estar contigo, da importância de estar com meu querido amigo Luciano Marco Antônio, um vereador bastante atuante, competente, e conheço a tua característica, a tua forma de agir e de atuar, e quero te trazer um abraço e cumprimentar por tudo isso. Eu também do Paulinho Motorista, meu parceiro e amigo, companheiro de partido, PSB, bastante interessante nós estarmos juntos aí para tratar de temas da cidade. O Marco Antônio disse que eu era uma espécie de professor aqui, né? E na verdade aqui eu sou um grande aprendiz, porque nós temos do meu lado o nosso vereador Luciano Marco Antônio, que foi por 8 anos secretário municipal, sempre normalmente tratando das questões da mobilidade urbana. Então ele tem um grande conhecimento do todo no que tange a administração, gestão, a ação e o que acontece com o trânsito de Porto Alegre. E o Paulinho Motorista por si só já é o nosso professor, motorista por mais de 20 anos, e que como motorista em Porto Alegre, do transporte coletivo, conseguiu se eleger e se reeleger vereador. Não me canso de dizer, é uma atividade que muito dificilmente elege o vereador. Então se elege o Paulinho Motorista, porque o povo gosta dele pelo belo trabalho que ele apresentou durante esse tempo todo como motorista e como homem de Porto Alegre que atua lá na região. Então, como diante dessas autoridades aqui no tema, eu tenho algumas questões. O transporte, vamos começar, o transporte coletivo em Porto Alegre, ele apresenta e enfrenta dificuldades enormes, né? Por uma série de questões. E uma das questões também se fala bastante como está a frota em Porto Alegre, o serviço e assim. E também, por outro lado, o preço do serviço, a tarifa, que vai diminuindo, reduzindo a quantidade de passageiro, número de passageiro, e com isso vai encarecendo o sistema. Por outro lado, nós temos as isenções que também afetam bastante, alteram bastante o processo e encarecem. Então, e aqui nós temos 2 projetos, entre outros. Um projeto que busca modificar o sistema do passe livre e outro projeto que que pretende gradativamente reduzir ele terminar com o cobrador. E eu acompanho a posição do vereador Paulinho. Ele tem sua sensibilidade, conhece o assunto, e acredito sim que é preciso buscar modernidade, mas nós não podemos esquecer que vivemos em Porto Alegre. E Porto Alegre, com as questões de hoje, o cobrador é um grande parceiro do motorista e parceiro também do nosso usuário do sistema. Portanto, é uma bela discussão que você faz aqui. Ótimo. Obrigado, vereador. Vereador Marco Antônio, qual o impacto, né, esperado no caso de aprovação dessas propostas? Né? Sei que o cálculo da tarifa ele é um cálculo complexo, né, que envolve várias questões, né? São variantes diversas, mas que tipo de impacto, né, e o quanto isso poderia ajudar numa eventual redução da passagem, enfim, ou numa estabilidade do valor da tarifa, né, em caso de aprovação dessas propostas aqui na Câmara? Com certeza, o que nós colocamos e debatemos com os vereadores é que nós conseguiríamos, né, com essas aprovações em relação às isenções,
no mínimo, ou congelar, né, no mínimo congelar, né, a tarifa. Mas o que é mais importante, né, isso que o Paulinho e o Ferronato colocaram, antes de tu começar a demitir cobrador, antes de começar com um plano de reduzir os cobradores, nós temos que avançar em muitas coisas ainda para evitar isso, né? Porque eu acho que o desemprego é a pior coisa que nós podemos agora propor. Então, o que nós temos que avançar? No processo, que já ajuda bastante, que é esse do 100% de GPS nos transportes coletivos, em todos, né? Tanto os privados, os concessionários, como o nosso, né, da Carris. O da identidade facial, que tem que ser implantado em 100% da nossa frota, porque isso evita a fraude, né? Porque a fraude é pior do que as isenções, né? A fraude é pior que as isenções. E eu acho que esse tema, né, tanto do idoso, do estudante, do deficiente, de tantas outras que têm isenções, a Câmara está tratando com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? E a situação do transporte coletivo hoje, que influencia nos pagantes, né, na tarifa dos pagantes, ela realmente precisa, né, dessas intervenções aí, melhorando a qualidade da nossa frota para que cada vez, né, não haja tanta redução hoje, né, de pagantes. Hoje, por exemplo, nos últimos anos, caiu para 10%, caiu 10% das pessoas que utilizam transporte coletivo. Desses 10%, 27% são pagantes que deixaram de utilizar. Tem que melhorar. Não, mas não é só também isso, né? Eu acho que a questão também... a Carris é um bom exemplo. Eu acho que o governo Marquesan tem saído bem nessa parte de economia, né? De colocar a Prefeitura de Porto Alegre no azul. E isso está demonstrado na Carris, claro. Essas mudanças, né, de status quo, essas mudanças de paradigmas que foi implantado na Carris pela presidente Ellen, que tem feito um belo trabalho. Pode-se discutir o conceito, mas o trabalho dela está aí, né? A Carris saiu de 70 milhões anuais de déficit para quase zero agora, né? Em questão aí de 2 anos e meio, 3 anos. Tem déficit ainda, mas em seguida já vai estar zerado. Claro que isso não está incluída aí a renovação da frota, que é necessária, né? Mas houve uma economia na Carris que também faz com que essa necessidade da demissão, né, de cobradores não se torne tão importante no processo todo, né? Então, nós temos outros problemas que temos que atacar também, que são os terminais, né? Que isso também tudo gera custo, né? Nossos terminais de Porto Alegre estão precisando, todos eles, de reforma, né? Isso nós estamos fazendo parcerias, foi feita parceria na minha gestão com o Triângulo da Assis Brasil, numa parceria com o Zafre, que está super bem sucedido. É um problema que vem desde 2014, né? Que eu também era secretário, não dessa área, mas eu era secretário de Coordenação Política e Governança Local. Então tem uma série de situações que nós... E esse plano de mobilidade urbana, que está à disposição no site, depois eu vou ver se eu consigo acessar aqui o meu celular para passar o site para todos os cidadãos que estão nos assistindo. Ele aponta várias situações, vários estudos extremamente complexos que vai fazer com que nós possamos, né, resolver o problema de toda a mobilidade urbana de Porto Alegre, aponta, né, e que a questão dos cobradores fica insignificante nesse processo. Vereador, como é que repercute, né, também, né, esse debate e assim, como é que o senhor imagina, né, que trabalha nesse segmento, em termos de o que poderia ser feito, né, quais medidas poderiam ser adotadas para pelo menos ter uma estabilização, né, do valor da passagem, que no fim das contas é o que pega, né, para o cidadão ali, para os trabalhadores na hora, né, no bolso, né? Sim, essa situação da passagem cara, o pessoal sofre bastante, há bastante tempo com essa situação de ter que pagar essa passagem. E assim, eu digo assim, às vezes fazem pesquisa com os passageiros
mas tem uma diferença do passageiro que mora em Teresópolis, no Anoá e Azenha, para o passageiro que mora lá no extremo sul, Lami, Ponta Grossa, Chapéu do Sol, Belém Novo, Moradas da Ípica, Restinga, é o passageiro que sofre mais com transporte coletivo, é o transporte cheio sempre, aquelas linhas lá, Lami, Belém Novo, Ponta Grossa, em horários principalmente do pico mesmo, o pessoal vai tipo uma lata de sardinha se falando ali dentro. E essas coisas têm que melhorar. Por isso que cada vez está caindo mais essa situação do passageiro, porque agora hoje tem aplicativo, a pessoa já se reúne ali em 3, 4, já chama um aplicativo e não vai dentro de um ônibus lotado aí, porque sabe que vai sair do serviço. Tem pessoas lá no extremo sul que pegam 2 ônibus, pegam um até o centro e mais um até a Zona Norte, Ferronato. Quer dizer que são 4 ônibus por dia, 2 para ir, 2 para voltar. É um sofrimento total ali. O passageiro, quando volta, já volta naquele estresse. Eu mesmo, quando trabalhava, às vezes conversava com o passageiro subia assim, Paulinho, ainda vou ter que ir até Belém Novo, até o Lami, esse ônibus cheio. E eu achava que o cara estava certo, porque eu acompanhava a situação no dia a dia. E eu quando vim, coloquei projetos aqui, coloquei o projeto do ar-condicionado nos ônibus, que foi parar até na justiça. Eu mesmo, trabalhando por 24 anos, sei do que o passageiro passa no verão, dentro de um ônibus lotado, passageiro se sentindo mal, ao lado do sol, com ali 40 graus, mas dentro de um ônibus está quase 60 graus. E quando eu coloquei esse projeto para colocar o ar-condicionado nos ônibus, foi uma briga total. Como eu falo, chegou aí para a justiça, teve pessoas que falaram que não, inclusive um desembargador na época, claro, o desembargador nunca entrou dentro de um ônibus, não viajou 1h50 de ônibus para ele saber o que o passageiro passava ali. Aí ele disse que não precisava, usou a caneta para ir ao contrário, mas eu, quando trabalhei, como volto a dizer, eu não sou melhor que qualquer um, e recém eu estava falando para o Luciano e para o Ferronato, a gente cada dia aprende mais. Eu saí de lá com 24 anos aprendendo, a cada dia tomando um susto no trânsito e procurando não fazer mais aquele tipo de ação que seria prejudicial. Então, e quantas isenções? Tem pessoas que não precisam das isenções, mas essas pessoas que não precisam das isenções, eu creio que elas não andam no ônibus. As pessoas que andam de ônibus precisam, claro, da isenção. O estudante precisa ir para a sua escola e muitas vezes não tem o dinheiro. Muitas vezes o passageiro chegava na frente da porta e perguntava para mim: o senhor consegue uma carona que eu tenho que levar meu filho lá no postão que está com febre? Eu prontamente mandava a pessoa entrar, jamais iria dizer para a pessoa: não, eu fui instruído a não dar a carona, mas eu dava carona porque o passageiro estava precisando, e a gente tem que pensar no ser humano com aquele direito de ir e vir. Ok. Doutor Ferronato, para a gente fechar esse bloco aqui, chega quase numa incógnita aqui, né? Ou numa equação difícil, né, de levar, né? Tentando qualidade, com valor acessível, né, para o trabalhador, e ao mesmo tempo há uma redução também de passageiros, né, o que o sistema vai se tornando uma bola de neve, assim, mas enfim, pensando evidentemente no trabalhador, né, no passageiro que necessita desse transporte, né, o que pode evoluir, o que a gente pode evoluir nesse sentido, né? Bom, como nós falamos aqui no início, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, né, e Economia. E uma das principais causas, ou duas eu diria, da redução no número de passageiros, elas decorrem de preço da tarifa e a qualidade de serviço. E nós precisamos reduzir o preço da tarifa. E uma é decorrente da outra. Para que se reduza o preço da tarifa, nós precisamos necessariamente de voltar a níveis anteriores, bem anteriores, que tínhamos de quantidade de passageiro por viagem. Segundo, para melhorar essa quantidade de passageiro, nós precisamos buscar ações que melhorem as condições,
principalmente do ônibus em si. E o vereador Paulinho tem razão, quando nós colocarmos um ar-condicionado em todos os ônibus, com toda certeza nós teríamos ao menos um atrativo a mais para aumentar a quantidade de passageiro. Uma das críticas que surgiram do projeto foi, e que eu votei favorável ao projeto, foi a questão do custo deste ar-condicionado nos ônibus. Porque, na verdade, esse custo seria consumido pelo aumento do número de passageiros, né? Portanto, é uma questão que nós precisamos olhar com cuidado, porque se de um lado nós temos um valor de tarifa mais alto, nós temos sim concorrências muito fortes com relação às nossas plataformas digitais, que têm condições de cobrar menos. 2 ou 3 pessoas em uma parceria pagam menos nesse sistema do que pagar 3 passagens de ônibus e até o centro. Isso são questões que precisam ser equacionadas. E para isso nós precisamos buscar melhorias no sistema. E por outro lado, nós temos também em Porto Alegre uma questão que pouco ajuda, que é a formatação física da nossa cidade, que o centro não é no centro, é numa ponta. E aqui tudo se afunila para essa ponta, e isso aí, além de uma série de outras questões, enormes e grandes engarrafamentos, que também auxiliam para reduzir a quantidade de passageiro aqui na cidade. Gasto de combustível, né? Combustível, vai tudo. Engarrafamento, é uma terminal, questão que vai encarecendo cada vez planejamento para ônibus circulares. Bom, nós chegamos no final do primeiro bloco aqui. No programa de hoje estamos falando sobre o transporte público aqui na capital gaúcha, transporte coletivo, citando alguns dos projetos que tramitam aqui na casa, falando sobre o sistema, né, de um modo geral, valor da passagem, enfim, isenções, são todas essas questões que estão colocadas aqui no programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguidinha, fique aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre o transporte coletivo, transporte público aqui na capital gaúcha. Volto neste bloco com o vereador Luciano Marcantônio. Vereador, só para a gente também citar alguns projetos, né, que já, por exemplo, já foram aprovados aqui na casa, a questão de isenções, né, para os idosos, né, que era a partir dos 60, né, passou do 65 em diante, né, e também alguns critérios para deficientes físicos, né, nas isenções, e dos estudantes, né, sempre que esse a ser votado ainda, né, assim como dos cobradores, então, se eles sempre vêm aqui na Câmara, questionam os critérios que estão sendo utilizados ou que vão ser utilizados, né, e citando de que temem evasão escolar em função dessa situação do se reduzir, né, o meio passe. Como é que se trabalha com essas questões, né? Como é que avalia também desses que já foram aprovados, né? E o peso disso, o impacto disso também, né? Eu, enquanto estava agora na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do governo Marquesan,
juntamente com a IPTC, juntamente com outras secretarias, com respaldo do prefeito, nós procuramos aumentar essa questão do rigor, né, em relação a quem realmente tem o direito e depois fiscalizar. Então, o que a gente faz, né, para o telespectador compreender? Tu reduz isenções indevidas, que no nosso ponto de vista são abusivas, mas depois com a identidade facial, por isso que eu cito essa implantação, né, dessa identidade facial, é muito importante, porque é ali que também tu vai separar o joio do trigo, vamos dizer, né? É o passageiro que tem o direito do passageiro que perdeu o direito devido a essas novas leis que, com muita responsabilidade, os vereadores, com as suas emendas, concordaram, né, em realizar algumas justiças, eu digo justiças, né, como por exemplo a dos 65 anos, do idoso, né, que era 60, passou a ser 65. Hoje a pessoa com 75 anos, essa lei era muito antiga dos 60, né, então, e Porto Alegre era a única capital que ainda mantinha a partir de 60. Então, 65 anos, isso gera, sim, uma melhoria na receita, né, das empresas, né, de transporte coletivo, que estão quebradas. É bom deixar bem claro, as empresas concessionárias estão quebradas não só por má gestão, mas sim também pelo caos que é hoje a nossa situação de isenção. E é importante também que a Prefeitura de Porto Alegre nunca deu subsídio para o transporte coletivo, diferente de outras capitais, que é pegar o dinheiro público e passar para as empresas. Então, é complexo o processo, né? Então, acho que avançamos muito na questão do idoso, avançamos muito na questão do deficiente. Do estudante, o que é deficiente? Deficiente como se teve que se cadastrar anualmente. Então, também se atualiza, né? Mas tem que ter identidade facial para cobrar a carteirinha com o rosto da pessoa. O estudante, no meu caso, por exemplo, eu quando era adolescente, eu estudava no Rosário, não usava passagem, mas a gente acabava alguém usando a passagem, era aquelas fichinhas, né? Isso aconteceu com todo mundo. Eu acredito que tem que ter uma faixa de renda, né? Tem que ter uma questão econômica envolvida nessa isenção, quer dizer, criar uma regra onde a família de média ou de alta renda não tem acesso, esse estudante, né, à carteira escolar. Porque eu vejo isso como um abuso. E eu acho que a justiça é que o estudante, todo estudante de baixa renda, isso só depende de controle de uma equação, tenha sim isenção, como vem tendo há muito tempo. Porque senão, pessoal, é o aplicativo que nós votamos aqui quase um ano a lei, criando um imposto mínimo para os aplicativos aqui, Uber, 99 e todos os outros, e eles fizeram recurso e na justiça derrubaram, né, todas essas taxas, mas taxas mínimas que faria até uma justiça em relação à questão dos taxistas que pagam taxas, os transportes coletivos, transporte seletivo, que as votações, todo mundo paga a taxa. E o aplicativo entrou sem custo nenhum, sem pagar taxa nenhuma, usando as nossas vias, né, usando o nosso sistema todo de transporte viário, usando o mesmo que todos os outros utilizam. É uma concorrência desleal, que eu quero dizer. Eu sou a favor do aplicativo, mas e o aplicativo é uma questão cultural contemporânea. Ninguém vai acabar com o aplicativo. Mas se não tiver também cobrança de impostos, se não tiver rigor na qualidade do serviço, hoje não tem qualidade no serviço do aplicativo, porque não tem fiscalização. A IPTC não tem o poder de fiscalizar o aplicativo, não tem taxa para poder ter esse serviço. Então o ciclismo, pessoal, também, que tem que estar cada vez avançando mais. Que bom que está avançando, mas também tira passageiro. Como é que está, vereador, esse processo de instalação da questão da identificação facial, né? Isso está em andamento, está em processo? Eu não sei se a Carris já implantou, eu sei que a ATP em alguns ônibus já implantaram e é impressionante o que se vê de fraude. É impressionante a evasão de recursos por um passar a carteirinha para outro. Seja pessoas idosas, deficientes ou estudantes. Okay. É impressionante, né? E o ideal é que nós cheguemos, né, a 100%, né, do nosso transporte coletivo com identidade facial. Vereador Paulinho. Eu mesmo sempre falo que tenho o maior respeito para o meu ex-patrão,
Trabalhei lá 24 anos, nunca tivemos problema nenhum, nem na minha saída de lá, respeito ele como ele me respeita, mas hoje eu estou trabalhando em prol da população de Porto Alegre e em prol dos rodoviários, meus amigos, meus parceiros, que eu nunca vou mudar de lado. Se tratando da isenção, até quando foi de 60 para 65, eu votei contrário a isso, porque acompanhava as pessoas idosas que tinham a carteirinha e, como eu volto a dizer, as pessoas que andam de ônibus é porque precisa andar de ônibus. Um idoso aí que tem uma situação melhor já não vai andar, a família vai levar de carro, ou ele mesmo vai andar com o seu carro. Então eu fui contrário a essa mudança de 60 para 65. Cada um tem seu direito de voto aqui, mas eu votei contrário a isso, porque acompanhei essa situação. E a situação dos estudantes, mesma coisa. Hoje os estudantes são destinados que eu tenho acompanhado, a estudar longe de casa. A mãe vai lá para matricular, para colocar ali na 3, 4 quadras de casa, o estudante vai ter que pegar ônibus para ir à escola. Isso aí já vai dificultar, as pessoas não têm condições de bancar passagem, ida e volta. E como eu volto a dizer, quem não precisa já não vai à escola de ônibus. E eu sou assim contrário a isso, porque aí vem a isenção do estudante, depois vem a isenção que já foi de 60 para 65, e eu não vejo uma perspectiva da passagem baixar ou ficar no mesmo preço. Quer dizer que vão fazendo isenção disso, isenção daquilo, mas a passagem, eu não tenho visto a passagem diminuir. E creio que isso também não se vê que vai acontecer, Fortunato. Então, tem que ficar ligado a isso, como eu volto a dizer, e as empresas têm seus problemas, mas houve a licitação e as empresas que estão dentro de Porto Alegre continuam as mesmas empresas, não foi mudado isso. Isso aí tem que se ver a fundo o que está acontecendo, o que não está. Está ruim para todo mundo, mas a gente não pode cobrar da população, porque as empresas estão baixando seu lucro, mas e a população que precisa do transporte, não tem condições, às vezes, do filho estudar, ou a pessoa mesmo de ir a um hospital. Eu tenho que fazer uma consulta, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Eu tenho para ida, mas não tenho para volta. Então eu sou o contrário a isso. E se falando disso, quando eu entrei aqui, quando eu coloquei o ar-condicionado, a minha lei do ar-condicionado nos ônibus, coloquei também a linha direta das linhas lá do extremo sul, Luciano, que são as mais prejudicadas, Lami, Belém Novo, Restinga, Ponta Grossa, Chapéu do Sol, Moraes da Ípica, são as mais prejudicadas, Ferronato, em sentido de distância. Eu coloquei um projeto que foi aprovado já e até agora não foi colocado em prática, da linha direta, quando a linha é de 18 quilômetros a mais até o centro. E isso aí já ajudaria muito os passageiros, pararia só no bairro. E isso não está acontecendo lá. Isso aí eu coloquei em prol dos passageiros, que eu acompanho bastante a situação crítica deles, e esperamos que isso venha a ser colocado em prática. Ótimo, obrigado, vereador. Vereador Ferronato, a gente também não pode falar do transporte coletivo na capital gaúcha sem deixar de citar a Carris, né, o papel da Carris também nesse processo. Uma questão que eu faço generalizada aqui também, sintam-se à vontade para discorrer sobre o tema. Como é que o senhor vê o papel da Carris, né, no sistema de transporte aqui da capital gaúcha, né, e que muitas vezes se aventa esse debate, né, de sei lá, alguma parceria privada, alguma privatização, são temas que estão sempre em questão aqui no plenário, né? Sim. Então a gente traz aqui também para o programa aqui, né? Sim. Bom, eu vou fazer uma preliminar dizendo da importância e da necessidade da identificação facial. Uma vez implantado um sistema eletrônico de identificação, com certeza nós vamos praticamente levar quase zero a possibilidade de tu usar uma carteira que tem benefício, transferir para uma terceira pessoa que não tem. Então, somos amplamente favoráveis, acho que isso é muito necessário. Com relação ao nosso, a isenção da estudantes, a redução, nós vamos, e eu estava conversando numa reunião que tivemos com a Carris,
estavam pessoas do executivo, autoridades no tema, que diziam o seguinte: se nós reduzirmos, aprovarmos o projeto que está aqui, a redução na passagem do ônibus seria de 10 centavos. 10 centavos para retirarmos estudantes da possibilidade de limite de pagamento menor de ônibus, ou seja, aquele nosso 50%, é muito pouco. Seria aqueles acima de 3 salários mínimos. Salário mínimo. E se nós olharmos os 3 salários... Que é pouco, eu também acho que é muito baixo. E tem o seguinte, daqui a pouco tu ganha 3 salários mínimos, tu tem um filho estudante. Sim. Paulinho ganha 3 salários, 10 centavos a mais e tem 3 estudantes, filhos. Isso aí, acho que é muito pouco, tem que dar uma estudada com carinho nisso. Com relação a Cariz, aqui também já foi dito pelo vereador Marco Antônio, a questão da recuperação que ela apresenta, que vem apresentando nos últimos tempos, e vem de longe a ideia da parceria público-privada, da privatização, naquele argumento de que a empresa não dá lucro e dá prejuízo. Só que nós não podemos esquecer qual é a característica da empresa pública. A empresa pública regula o sistema, vai onde pode ir, e ela está aí não para dar prejuízo, que claro que temos que evitar isso, o déficit consome recurso público que é do cidadão. Mas se ela empatar é um belíssimo negócio. Sim. E elas nasceram na ideia do empate. Portanto, nós vemos com entusiasmo a redução que vem acontecendo no déficit da Cariz, e acredito que nós vamos chegar em breve a uma situação de que ela venha a se sustentar. Independentemente do sustentar ou não, a Cariz é uma empresa que atua de forma muito positiva para a cidade, para o transporte público. Então, nós precisamos, de um lado, fazer um esforço bastante grande para que ela equilibre as contas, e, de outro lado, um grande esforço para que ela se mantenha pública, até porque ela serviu por muitos anos como modelo nacional. E com algumas medidas que se está tomando, algumas outras, nós vamos voltar a ter a Cariz como um modelo nacional de transporte público de passageiro. Ótimo. Quero fazer uma rodada final aqui com os nossos debatedores para dar aquele recado que ainda falta ser dito aí, que ficou pendente. Evidentemente, esse é um debate que não se encerra aqui, longe disso, né? Só para a gente trazer um pouquinho desse tema que é sempre pulsante aqui no plenário. Deixa eu começar com o vereador Marco Antônio. Vereador, há uma perspectiva aí de votação dessas propostas? Como é que o Executivo também tem trabalhado isso? Está mais... em termos de discussão nesses projetos, foi implantado agora também o GPS, né, nos ônibus aí, por aplicativo também, né, recentemente. Eu queria registrar também nessa nossa última fala aqui, primeiro parabenizar a Ellen, presidente da Cariz, que iniciou no governo. Eu tive participação com ela em reuniões semanais, por 1 ano e 2 meses, foi o período que eu fiquei na Secretaria ali de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que quebrou aquele clichê, aquele paradoxo lá, que dizia que a Cariz não tinha solução, que só privatizando ou fazendo parceria público-privada. Está claro que não há necessidade. A questão é gestão, transparência, responsabilidade. Então, parabéns a Ellen, que é uma pessoa indicada pelo prefeito Marquesan, e que nós conseguimos mostrar para a sociedade, através dela, que a Cariz, sim, merece um olhar mais positivo do que estava sendo vendido. Quero parabenizar também a IPTC pelo trabalho de educação que ela faz, que é importante registrar também, em relação ao cidadão e o transporte coletivo, que é um trabalho fantástico, quase zerando o óbito e de educação. E isso está tudo também dentro desse plano de mobilidade urbana, que é importantíssimo. Depois eu vou passar para vocês o site para vocês colocarem na divulgação. Outra coisa, inovação, pessoal. Os ônibus, existe os ônibus elétricos e os ônibus híbridos. Isso diminui o imposto, Nós temos que começar a tratar disso também.
né, a tecnologia, né, Ferronato? Tu que conhece bastante desse assunto, não dá para nós ficar só no nosso ônibus, né, a diesel, né? Nós precisamos avançar para outras alternativas que vai mexer no combustível, que é um dos maiores fatores de aumento das taxas, né? E mais uma vez só colocar aqui a questão da integração da região metropolitana, deixar passar também isso, porque circulam milhares de ônibus em Porto Alegre, tem a questão do Transurb, que são pessoas da região metropolitana que passam por aqui, e não existe ainda uma decisão política e nem jurídica do Estado, do município e da União. Isso envolve 3 entes, e isso gera engarrafamento, gera demora para chegar nos horários. Né? Então é muito importante debater prefeito, governo do estado e o presidente do Transurb para nós melhorar o transporte coletivo como um todo. E parabéns ao GPS, que está funcionando, também foi uma medida deste governo, com o apoio aqui dos vereadores, e também da a identificação facial, que o Ferronato também reforçou a importância, o Paulinho também. Nós temos que buscar, eu acho, né, informações e pressionar o governo e as concessionárias que implantem todos, porque isso vai gerar, e está na prática, eu conversei com a ATP, na prática eles conseguem detectar muitas fraudes, o que talvez nem fosse necessária as isenções, apesar que, mexendo nas isenções, apesar que algumas eu acho justo mexer, né, para o bem da nossa cidade, para o bem comum. Ok. Perspectiva de votação, bem rapidinho? Não tem uma segundo semestre, vamos continuar trabalhando para que elas sejam votadas, né, a questão, né, que envolve o estudante. Ok. Vereador, e o cobrador. Ok. Vereador Paulinho Motorista, seu recado final aí também. Meu recado final é que eu vou continuar lutando pela minha classe rodoviária a favor da permanência dos cobradores e vou também lutar pelos estudantes, que não seja tirada essa isenção dos estudantes para que eles consigam continuar os seus estudos e concluir. Eu vou fazer a minha parte aqui, sempre lutando em prol das comunidades, da população de Porto Alegre, como eu volto a dizer, sempre respeitando o voto de cada um, mas eu tenho a minha linha de voto e com certeza eu sempre gosto de lutar principalmente para aqueles mais necessitados, e fazer a minha parte, como o Ferronato falou, fui eleito para vir para cá, estou no 2º mandato e sou um cara que gosto de andar sempre no meio do povão, ver as necessidades, o que eles estão passando. E essa situação dos cobradores me preocupa bastante, porque eu lembro e agradeço aos cobradores que trabalharam comigo, que me ajudaram a fazer a minha jornada perfeita. Sempre que eu terminava minha jornada de noite, eu chegava a apertar a mão do cobrador e dizia assim, obrigado por aquilo que tu fez, porque sozinho ali para carregar, Luciano, 150, 160, 180 passageiros dentro de um transporte e carregar com segurança, para que não aconteça nada, não aconteça acidente dentro do carro e nem fora. É uma situação difícil no dia a dia e graças a Deus consegui essa minha jornada dos 24 anos e hoje eu luto pelos cobradores, como eu volto a dizer, porque eles foram muito importantes na minha vida nesse tempo todo de motora de ônibus. Ótimo. Obrigado, vereador. Vereador Ayrton Ferronato, recado final. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, com nossos telespectadores e também com nossos vereadores, o Marco Antônio e o Paulinho Motorista. Então, que a gente acompanha praticamente, estamos juntos, eu vi a manifestação do Paulinho, do Marco Antônio, acho que ela se aproxima muito daquilo que nós pensamos aqui na Câmara. Também concordo com a questão da Cariz, Marco Antônio, quando tu fala da privatização ou não, eu ouvi no governo anterior do Fortunato e agora, palavras com certeza até do próprio prefeito, dizendo que não privatizariam a Cariz porque ninguém quer comprá-la, não teria comprador. E ver que nós em pouco tempo estamos recuperando, eu acho que isso é uma bela ação que se faz em prol do povo de Porto Alegre. Portanto, também quero cumprimentar o pessoal da IPTC, a Ellen lá da Cariz e toda a direção deles lá. Por outro lado, eu concordo, a integração do sistema é uma coisa que vai ser inevitável, necessária e até urgente. Não é possível chegarmos ao centro de Porto Alegre
com centenas de ônibus que vêm da grande Porto Alegre, todos eles fora do horário de pico, praticamente vazios, chegando ao centro, poluindo, encarecendo muito a passagem de ônibus. Isso aí é preciso mudar. Muito bem, então essa integração é necessária. E uma das notícias que eu sei, até participei de reunião, é que Porto Alegre estuda, e já existem pré-projetos interessados, e já estamos em período de estudo de licitação, a questão de tirar a rodoviária aqui do centro. Se nós fizermos ela num outro espaço de Porto Alegre mais adequado, e existem, e tem posições inclusive ali na região da Zona Norte, ali, mais especialmente ali para as voltas do Maitá Navegantes, isso na verdade vai levar os ônibus do interior e da grande Porto Alegre para ali, no sentido de tentar reduzir o volume de veículos aqui no centro. Portanto, estamos caminhando aí, né? Muito bom. Tá? E agradecer mais uma vez, querido Cleiton. Muito bem. Obrigado aos nossos debatedores, aos nossos participantes, vereador Marco Antônio, vereador Paulinho Motorista, vereador Ayrton Ferronato. Obrigado pelo debate. A ideia é trazer, né, algumas opiniões sobre este tema, evidentemente longe de uma definição, mas sempre interessante, né, trazermos essas opiniões no sentido de tentar construir ou apontar para algumas alternativas em relação ao transporte público, especialmente aqui na capital gaúcha, de onde falamos. Muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e fica o convite para o nosso encontro na próxima semana. Um grande abraço e até lá.